Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o conjunto dos números racionais. Os números racionais são representados pela letra Q maiúscula, é uma fração, tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros, o B também pertence ao conjunto dos números inteiros. Esse asterisco me indica que o B deve ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Então, no caso, é uma fração, né? E esta fração tem como quociente um número racional. Sempre que dividirmos um número inteiro por outro número inteiro, teremos como resultado um número racional, ok? Vamos falar isso na prática, né? Colocar na prática para vocês entenderem melhor. Vou colocar o número 3, que é o número inteiro positivo, e vou elencar algumas das frações que podem representá-lo, ok? Começando por 6 sobre 2, né? Representa o número 3. O 18 sobre 6 também representa o número 3. O 27 sobre 9, o 90 sobre 30. Observem que são infinitas as frações que podem representar o número 3, portanto, ele é um número racional, ele pode ser escrito na forma de uma razão entre dois números inteiros. Vamos dar um outro exemplo agora de um número inteiro, porém negativo, e vamos elencar algumas das frações que podem representá-lo. Vamos colocar, por exemplo, 6 sobre 3. O 6 negativo, porque menos dividido por mais é menos, né? Pelas regras de sinais, né? Colocando um outro exemplo, 18 sobre 9, também temos resultado, o 2. Outro exemplo, no caso, o 20 negativo sobre 10. Observem também que são infinitas as frações que podem representar o número menos 2, ok? Vamos agora falar dos decimais exatos, que também são números racionais, porque eles podem ser representados por infinitas frações. Vamos lá, o 0,5 é um decimal exato, positivo. E quais são as frações que podem representar esse decimal exato? Vamos começar por 1/2, né? Mais uma, o 4 oitavos, o 16 sobre 32, o 40 sobre 80, todas essas frações podem representar esse decimal exato. Mais um exemplo de decimal exato, 0,75, ele pode ser representado por 3/4, por 6 oitavos, por 12, 16 sobre 16 e assim infinitamente. Agora vamos falar das dízimas periódicas também, que são representadas por frações, né? Por uma razão entre dois números inteiros. Vamos lá, por exemplo, uma dízima composta 2, 8, 3, 3, 3. Por que composta? Temos o período que é 3 e temos o intruso aqui, né? Um antiperíodo. Então, chamamos essa dízima de uma dízima composta. Podemos escrevê-la de outra forma, 2,83, com esse tracinho em cima, me indicando que 3 é o período. E quais são as frações que podem representar esta dízima? O 85 sobre 30 tem como resultado 2,8333. Temos mais uma fração, 170 sobre 60, o 340 sobre 120 e assim infinitamente, ok? Mais uma dízima, porém agora vamos usar uma dízima simples, 0,3333. Podemos reescrevê-la como sendo 0,3 com o tracinho em cima. E vamos elencar algumas das frações que podem representar esta dízima. No caso, o 2 sextos, né? O 4 sobre 12, o 8 sobre, no caso, 24, e assim infinitamente. Ok, gente? Em resumo, o número racional é aquele número que você pode escrever na forma de uma fração. E inclui-se os números inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas.
Um abraço a todos, tchau, tchau.